Olá, meus amores. Hoje vamos falar um pouco sobre a vida microscópica na água. Na última aula, nós vimos um pouco sobre os seres vivos que viviam nos ambientes aquáticos. Vimos os peixes, vimos baleia, vários outros animais que vivem no ambiente aquático. Agora vamos falar sobre os micro-organismos, aqueles seres vivos que nós não conseguimos ver e aqueles seres vivos que também fazem parte da parte marinha, mas que muitas das vezes nós deixamos passar um pouco despercebido devido ao seu tamanho, tá? Então, hoje vamos falar um pouco sobre a vida microscópica dos micro-organismos que estão presentes na água e a sua importância. Além dos organismos aquáticos facilmente vistos a olho nu, como as baleias, os peixes, na água há milhares de seres microscópicos ou de tamanho muito pequeno que não compõem o plâncton, tá? O plâncton é dividido em fitoplâncton e outras estruturas, outras partes, que vamos analisar daqui a pouquinho. Aqui na imagem nós temos, olha só, alguns seres que vivem na água, mas que passam despercebidos a nossos olhos devido ao seu tamanho, tá? Os plâncton vêm da palavra grega pláctos, que significa errante, andarilho, ou seja, são seres que vivem soltos na água, livres na água e que se movimentam conforme as correntes de água. Conforme as águas vão se movimentando, eles vão andando, vão se movimentando junto com a água, tá? Então, eles são seres andarilhos, ou seja, eles estão, numa hora eles estão num lugar, daqui a pouco eles estão em outro, devido ao movimento da água. Os plânctons são micro-organismos que fazem parte dos ecossistemas aquáticos. São geralmente microscópicos. Então, como são microscópicos, nós não conseguimos identificar olhando a olho nu. Para analisar, nós precisamos de um microscópio, tá? São seres unicelulares, ou seja, possuem uma única célula. Mas eu também vou ter aí também os seres pluricelulares, que são as algas microscópicas, as bactérias e alguns protozoários que também estão ali no ambiente aquático. Qual a sua importância? A principal importância é fazem parte das cadeias alimentares e por isso são fonte de alimentos, principalmente para os peixes. São microscópicos, tá? E, como eu falei, são pluricelulares ou unicelulares, ou seja, pluricelulares quando eles possuem mais de uma célula e unicelulares quando eles possuem apenas uma única célula. Como os plânctons são classificados? Os plânctons são classificados em 4 tipos. Vamos analisar alguns deles. Aqui nós vamos ver o fitoplâncton, que são os plânctons de origem vegetal que vivem nas águas superficiais. Aqui, olha, eu tenho uma imagem onde está demonstrando um fitoplâncton na superfície das águas, tá? Eles são seres que fazem fotossíntese, então eles necessitam da luz solar, por isso que eles ficam nas partes superficiais das águas, porque eles necessitam da luz solar. Exemplo desse filo são as algas microscópicas que produzem o oxigênio para os oceanos. Então, elas são extremamente importantes. Outro grupo, o bacterioplâncton. O bacterioplâncton são formados pelas bactérias que flutuam nas águas, mais conhecida como as cianobactérias ou cianofícies ou algas azuis, tá? Então elas também fazem parte desse plâncton e são também muito importantes, tá? São organismos que auxiliam no ciclo do oxigênio e na fixação do nitrogênio nos processos de purificação e nitrificação da água. Tá? Então, essas bactérias elas ficam flutuando nas águas junto com as cianíferas ou águas azuis, produzindo oxigênio e nitrogênio para a água, o que vai ajudar o desenvolvimento dos peixes e de outros seres vivos que ali habitam. E eu vou ter também aí o zooplâncton, tá? Que passam a vida toda no plâncton, como alguns crustáceos, cordados e
quinidários. Isso é alguns dos exemplos que fazem parte desse filo do zooplâncton. O zooplâncton caracteriza-se por animais que vivem nesse ambiente a sua vida toda. Como eu tenho aí, um exemplo, os crustáceos que vivem no fundo dos oceanos. E aqui eu tenho o quinidário, que também vive a sua vida toda nesses oceanos. São extremamente importantes porque também fazem parte das cadeias alimentares dos oceanos. Você sabia? Existem também seres vivos que passam parte da vida em ambiente terrestre e parte da vida em ambiente aquático. Os sapos, logo quando eles nascem, que eles saem dos ovos, eles se tornam lavas. E essas lavas elas ficam situadas na água. Então, parte da vida deles, quando eles são lavas, eles ficam nas águas, nos oceanos, nos lagos. Por quê? Porque eles são lavas. Quando eles se desenvolvem, eles crescem, eles se tornam sapos, eles adquirem pulmões, tá? Então, eles não necessitam mais ficar dentro da água, porque antes eles respiravam de outra forma. E agora, como eles têm pulmões, eles conseguem tirar o oxigênio do ar. Então, parte da vida dele, ele fica na água e quando ele se torna adulto, ele fica no solo. Mas ele também necessita da umidade do ar, da água, para a sua pele. Os tubarões nadam com a boca aberta, filtrando os plânctons presentes na água, ou seja, eles conseguem se alimentar desses plânctons. Mas para eles conseguirem se alimentar todos os dias, eles precisam de aproximadamente 20 quilos de plâncton por dia. Então, se um tubarão desse, baleia, consegue se alimentar de 20 kg de plâncton por dia, então vocês imaginam a quantidade de plâncton existente na água, necessário para uma quantidade muito grande de tubarões-baleia existentes no oceano. Então, os plâncton, eles são extremamente necessários e importantes nas cadeias alimentares dos peixes e de outros animais marinhos. Até a próxima, meus amores. Beijos.